Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. Olá pessoal, todo mundo aí muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Quem Lê, Quem Escreve. E hoje a gente vai tratar de um tema que é um ciclo vivido aí lá pelo período aí de 21 de abril até o dia 23 de maio, uma mudança de uma geração de pessoas importantes para o Brasil e para o mundo que nos deixaram, que partiram e que marcaram o século XX e esse início do século XXI. Nós vamos falar hoje então de Julio Bergoglio, o Papa Francisco. Nós vamos falar de Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, uma figura notável aqui na América Latina. Nós vamos falar também de Sebastião Salgado, o maior fotógrafo da atualidade, que morreu recentemente, um brasileiro, um dos mais premiados fotógrafos do Brasil, mundo afora. Então, esse é o tema do nosso podcast. Nós vamos refletir sobre essas figuras que marcaram a América Latina, marcaram o Brasil e marcaram o mundo, inclusive porque são, na verdade, 3 latino-americanos. Então vamos começar falando de Julio Bergoglio, o Papa Francisco. O Papa Francisco, todo mundo sabe, ele é natural da Argentina, ele nasceu no ano de 1936 e faleceu no dia 21 de abril agora de 2025, no Vaticano, aos 88 anos. Bom, o Papa Francisco, natural da Argentina, ele nasceu em 1936 e faleceu agora aos 88 anos. Foi no dia 21 de abril de 2025 a sua morte. Ele assumiu o comando da Igreja Católica no ano de 2013. Todo mundo já tem essa informação apenas para um registro, mas um registro importante é que o seu papado ele foi marcado pela resistência ao avanço de movimentos extremistas, autoritários, autocráticos, dentro da própria igreja, movimentos bastante complicados para um líder católico lidar. E o Papa Francisco, então, assumiu em meio a esse crescimento de organizações extremistas dentro da sua própria igreja e ao redor do mundo. Vamos lembrar que tem toda uma série de movimentos nesse período. Ele foi um Papa reformista, com atuação voltada para temáticas atuais, como a situação dos imigrantes, o meio ambiente, um Papa com aquela cara de ambientalista, defesa do meio ambiente, da água, das populações pobres, contra a fome, lutando contra a fome no mundo e se posicionando francamente contra as guerras, em particular essa guerra aí na Ucrânia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então temos aí uma figura emblemática, o primeiro personagem desse trio que nos deixou agora no início de abril para cá. Então, um pouco mais de um mês nós perdemos essas 3 figuras. A primeira figura, o Julio Bergoglio, que foi o Papa Francisco, uma figura emblemática na Igreja Católica recente. Tem um detalhe importantíssimo para a gente falar aqui do Papa Francisco, que ele dedicou a sua vida aos mais pobres, mas não foi só no discurso. Ele fez inúmeras viagens à África, ele abraçou diversos grupos religiosos ao redor do mundo, fez uma aproximação maior da Igreja Católica com outros grupos. Aconteceu então toda uma grande mobilização mundial em decorrência da sua morte. Aconteceu o conclave e nós já temos, obviamente, o novo Papa, que é o Leão XIV, de naturalidade norte-americana, mas com uma vida e com uma vida pastoral, com uma vida política até, digamos assim, construída fora dos Estados Unidos, principalmente na América Latina. Então, essas histórias meio que se entrecruzam. A história do Papa que saiu, do Papa que nos deixou e também do Papa que assumiu em seu lugar, que é o Papa Leão XIV. Então temos aqui a primeira figura, o Papa Francisco, em destaque nesse nosso comentário. Agora nós vamos falar de outra figura importante desse trio que nos deixou não faz muito tempo.
O próximo personagem que nos deixou recentemente, o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, ex-guerrilheiro, uma figura humana incrível, notável. A figura do Pepe Mujica marcou a política tradicional, a antiga forma de fazer política aqui na América Latina. O Pepe Mujica ele nasceu em 1935, então é mais ou menos da mesma geração aí do Papa Francisco. Ele morreu no dia 13 de maio agora de 2025, na cidade de Montevidéu, aos 89 anos. Ele foi, acima de tudo, um humanista que se destacou por se opor ao autoritarismo em seu país. Vamos lembrar que Mujica integrou o grupo guerrilheiro Tupamaros, ficou na cadeia por 14 anos por sua atividade política, né? E sua vida e a política, elas meio que se fundiram. Pode dizer que a vida e a política, na situação do Pepe Mujica, elas meio que se fundiram. Você não sabia onde começava o presidente, o humanista, o ex-guerrilheiro, o homem de notório saber, um homem de uma sabedoria política incrível, de um humanismo profundo, ligado a causas sociais, a causas mundiais. E muitas vezes você não sabia distinguir a sua história da sua vida, porque elas se entrelaçaram o tempo inteiro. Uma figura que defendeu profundamente a América Latina, mas defendeu pautas, temas ligados aos direitos humanos, às questões dos direitos das mulheres, dos trabalhadores. Mujica se dedicou a pautas progressistas lá no seu país. Ele seguiu a política econômica do seu bloco político, a Frente Ampla, priorizando o combate à desigualdade social, a distribuição de renda e também os programas sociais. O Pepe Mujica ocupou o cargo de presidente do Uruguai no ano de 2010 até 2015. Já no campo das reformas, o Pepe Mujica trabalhou pela legalização do aborto no seu país, pelo casamento igualitário e a regulamentação da produção e da venda da cannabis lá no Uruguai. Então, um país com pautas muito avançadas, um pequeno país. A cidade de Montevidéu, eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes, é uma cidade encantadora, uma cidade diferente aqui na América Latina, e por onde você andava e por onde você andar quando você for visitar Montevidéu, você vai sentir as marcas dessa figura que marcou o Uruguai, marcou a América Latina e marcou o mundo, e por outros motivos inclusive. Tem que fazer um destaque aqui que o Pepe Mujica não era só o presidente mais pobrezinho do mundo, o homem que morava numa chácara, que andava no seu fusquinha. Na verdade, ele fez isso e fazia isso como um exercício de mostrar que a política ela tem um outro propósito. O seu propósito não era ficar rico, o seu propósito não era ganhar dinheiro, não era se tornar uma figura, um bilionário. Ele tinha um propósito político muito claro e ele deixava isso muito claro na sua forma de viver, de maneira muito austera, de maneira simples. Ele soube fazer a junção de algo muito complexo e muito difícil para se ver, por exemplo, no Brasil. Você não tem figura alguma na história do Brasil, no campo da política, que tenha fundido a vida pessoal e a vida política com a simplicidade. É muito difícil você ver, afinal as pessoas não estão preparadas ou não estão dispostas a trocar o conforto, a riqueza, a boa vida para se dedicar a uma causa. E ele fez isso com muita propriedade, o Pepe Mujica. A terceira figura em destaque no nosso podcast hoje é o fotógrafo, economista, ambientalista, humanista Sebastião Salgado, nascido no interior de Minas Gerais no ano de 1944 e que faleceu agora no dia 23 de maio de 2025. Ele que morou grande parte da sua vida, a maior parte da sua vida, na cidade de Paris, na França. O Sebastião Salgado faleceu aos 81 anos na capital francesa. O que dizer de Sebastião Salgado, não como uma repetição de tudo isso que vem sendo dito,
mas é o seu amor à fotografia, o seu amor à humanidade, a sua dedicação às causas humanitárias e à questão ambiental. A paixão do Sebastião Salgado pela fotografia aconteceu, segundo ele, de forma inesperada, de forma surpreendente, e ele contou isso em entrevista alguns anos atrás, e foi um caso bem interessante. Sebastião Salgado disse que ele e a mulher que estava cursando arquitetura, ele estava cursando economia lá em Paris, de repente ela precisou, por causa do curso, comprar uma máquina, e ele viu aquilo, ele falou que a primeira vez que ele deu uma olhada lá pelas lentes da máquina, ele parou por ali e falou: é isso que eu vou fazer a vida inteira. A história de Sebastião Salgado com a fotografia foi muito além de uma técnica, de uma paixão, de uma ligação com um tipo de arte. Ele se dedicou politicamente à fotografia. Salgado fotografou trabalhadores ao redor do mundo em condições degradantes. Ele fez séries na Amazônia, na África, em diversos lugares da América Latina. O seu estilo de fotografar em preto e branco, além de ser um estilo pessoal, uma característica própria, revelou uma figura preocupada com a questão dos trabalhadores. Ele fotografou trabalhadores ao redor do mundo em condições degradantes, mostrou as condições de vida das populações na África, na Ásia. Também tem séries maravilhosas na Amazônia. Todo mundo se lembra do seu clássico trabalho, por exemplo, em Serra Pelada, ali na região do Pará. Enfim, são muitas histórias envolvendo Sebastião Salgado. Ele fez séries na Amazônia, na África e em diversos lugares da América Latina. Essa característica sua de fotografar em preto e branco, ela trouxe um outro olhar da fotografia para a condição dos trabalhadores, para a condição degradante do meio ambiente no mundo, e revelou muitas das atrocidades cometidas contra as populações mundo afora. Salgado mostrou um mundo em transformação, em ebulição, um mundo em degradação. Uma passagem interessante da vida do Sebastião Salgado é que ele se dedicou à conservação ambiental ao recuperar uma fazenda que ele herdou do pai, lá no interior de Minas Gerais, uma área ali com 600 hectares. Ele fez o reflorestamento junto com a esposa dele, a Lélia Vanik, através do Instituto Terra, que ele criou exatamente para se dedicar à recuperação de florestas, não só no estado de Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. Ele foi um dos fotógrafos brasileiros mais premiados no mundo todo e usou seu prestígio, claro, para fazer da fotografia uma forma de pensar politicamente em um mundo melhor, diminuir as desigualdades e os problemas ambientais. Então, enfrentar isso através do exemplo, através da denúncia política da sua fotografia, mas também do exemplo pessoal ao se dedicar à causa ambiental. Então, uma figura que tem uma história no Brasil e no mundo, aqui na América Latina, a figura do Sebastião Salgado, que nos deixou brevemente. É isso aí, pessoal. O nosso episódio de hoje está chegando ao fim, com o destaque dado a 3 figuras importantes para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. O Papa Francisco, o Júlio Bergoglio, que se dedicou a importantes temas da Igreja Católica e do mundo no seu papado, que foi de 2013 até agora em 2025, até lá o início de abril, aí nos primeiros 20 dias de abril. Nós também destacamos a atuação política, a vida e um pouco da história e alguns casos do ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, uma importante figura para a América Latina e para o mundo, por ter sido um exemplo de como se faria ou como se faz política com a alma, com o coração e de forma muito limpa, muito clara. Uma figura que vai marcar a história do mundo entre os governantes, o Pepe Mujica. E a outra figura que foi destaque neste episódio de hoje foi o Sebastião Salgado, o mais premiado fotógrafo brasileiro e uma figura humana exemplar que se dedicou efetivamente à causa ambiental, efetivamente à causa da defesa da condição
de trabalho das pessoas ao redor do mundo, denunciou a degradação ambiental, denunciou através da sua fotografia, da sua arte, da sua composição fotográfica, as condições climáticas no mundo, as condições degradantes do trabalho no Brasil, na África, na Ásia, em vários pontos do globo. Uma figura ímpar que o Brasil perdeu, mas que ganhou na sua história. Temos então 3 figuras que a humanidade perdeu num período muito curto, um pouco mais de um mês. O Papa Francisco, o Pepe Mujica, no Uruguai, e o brasileiro Sebastião Salgado. Agradecer a presença e agradecer a você que acompanha o podcast e dizer até mais e muito obrigado.